Olá pessoal, o Se Liga na UFG começou! Você confere agora o que vai rolar no episódio de hoje. Nossa primeira reportagem vai falar de hipertensão. Você sabe o que é pressão alta? Pois saiba que essa é uma doença muito comum e nem sempre damos a devida atenção ao problema. Mas não se preocupe, nós conversamos com 2 médicos do Hospital das Clínicas que são especialistas no assunto. Em outra reportagem, você vai conhecer um pouco dos perigos ao meio ambiente, causados pelos agrotóxicos, quando eles são descartados de maneira inadequada. E você também vai ficar por dentro de um projeto de pesquisadores da UFG que estão buscando ferramentas para diminuir esse problema. Além disso, o Se Liga traz uma reportagem sobre o NEPET, um laboratório da UFG que desenvolve estudos e análises para compreender melhor o funcionamento de algumas substâncias no organismo humano. E para a nossa conversa em estúdio, recebemos hoje a professora Magda Beatriz Mateucci, que vai falar da crise hídrica do Cerrado. Vamos nessa? A hipertensão é uma doença silenciosa, mas que pode ser fatal. Atentos aos perigos disso, médicos professores do Hospital das Clínicas da UFG fundaram um grupo especialmente para lidar com a pressão alta. A Liga de Hipertensão do Hospital das Clínicas da UFG atua em Goiás há 26 anos. Nesse período, foram desenvolvidas várias pesquisas relacionadas à pressão alta. A Liga de Hipertensão ela é um serviço que foi concebido, foi pensado há mais de 25 anos atrás por 3 professores, professor Paulo César Brandão Veiga Jardim, professora Ana Luísa e a professora Estela Mares, com o intuito de agregar conhecimento dentro dessa linha de multiprofissionalidade para atender de uma forma mais completa o paciente portador de hipertensão arterial. A Liga de Hipertensão ela é um serviço da Universidade Federal de Goiás, funciona no Hospital das Clínicas e contempla as faculdades de Medicina, Enfermagem e de Nutrição. É interessante ressaltar que a Liga de Hipertensão ela tem por conceito, desde o seu início, o atendimento ao paciente, o ensino aos alunos, aos acadêmicos e a pesquisa. Se engana quem pensa que a hipertensão é um mal restrito aos adultos. Segundo o Ministério da Saúde, cerca de 5% das crianças e jovens brasileiros sofrem de pressão alta. Para avaliar a situação, a Liga desenvolveu um projeto de pesquisa com 1.200 alunos de escolas públicas e privadas da capital. Foram avaliados os hábitos de vida, medidas antropométricas para verificar a obesidade, para verificar pregas cutâneas, para verificar, enfim, o grau de nutrição desses pacientes, o tipo de alimentos que eles ingeriam, os hábitos de atividade física ou não, hábitos de tabaco e bebidas alcoólicas, foram feitas medidas de pressão arterial. O trabalho realizado pela Liga de Hipertensão tem papel fundamental na busca por novos métodos de diagnóstico e tratamento da pressão alta. O Se Liga na UFG vai para um rápido intervalo. No próximo bloco vamos conversar sobre a crise hídrica que o Cerrado enfrenta nesse momento. Assunto importante, hein? Não saia daí! Se Liga na UFG está de volta para falar de um tema essencial, a crise hídrica no Cerrado. No Brasil é muito comum a gente falar de secas no Nordeste, estiagens no sul do país e agora, mais recentemente, de uma crise de falta de água no estado de São Paulo. Mas como está a situação aqui no Cerrado? Bom, para falar sobre isso, nós recebemos hoje em nosso estúdio a engenheira agrônoma Magda Mateucci, que é doutora em Desenvolvimento Sustentável e Gestão Ambiental. Professora, muito obrigada por aceitar o nosso convite.
Eu que agradeço essa oportunidade de poder manifestar a minha opinião com relação a um problema tão grave que é a questão da água. Fundamental para a nossa vida. Eu digo sempre que nós podemos fazer greve de fome, mas ninguém faz greve de sede. É verdade. Nosso corpo responde muito rapidamente à falta de água. E o planeta está passando por um problema sério com relação à água e nós temos uma perspectiva muito ruim para a nossa região, com relação à água também. Complicado, né, professora? Para a gente começar, então, o nosso bate-papo, é muito comum falar que o Cerrado é considerado o berço das águas. Qual é o significado dessa expressão? É um termo muito bonito e faz menção ao fato de que muitas das grandes bacias nascem aqui na região do Cerrado. Nós temos uma riqueza muito grande, veja bem. Na distribuição de água no Brasil, 68% é região norte, 16% na nossa região, na região centro-oeste. Então nós temos esse benefício, o Cerrado tem uma quantidade de água suficiente para nós, inclusive, desperdiçarmos, que talvez seja esse um dos grandes problemas que nós estamos tendo nesse momento com relação à água. É isso, berço porque que nascem grandes bacias. E qual é a situação do Cerrado atualmente? Existe uma crise hídrica acontecendo? Olha, o Cerrado passou a ser considerado a fronteira agrícola do Brasil, pelas suas características físicas e climáticas, que favoreceu esse aspecto. E durante muitos anos, nós entendemos que era necessário produzir cada vez mais. E o que nós chamávamos no passado de matéria-prima, hoje são chamadas de commodities ambientais. Essas commodities ambientais, como a soja, elas exportam uma quantidade fenomenal de água, que é a água virtual. Para produzir 1 quilo de soja, são necessários 1.800 litros de água. É um volume considerável. Só essa safra agrícola, nós produzimos 96 milhões de toneladas de soja. Veja o volume de água que foi gasto nessas condições. Altíssimo. E, ao mesmo tempo, nós temos o consumo humano, nós temos a pecuária, que também é um motivo de exportação. Enfim, essa expansão muito acentuada trouxe o processo de desmatamento, conjugado com o desmatamento na Amazônia, porque nossas águas também têm origem, nossas águas da chuva, na Amazônia. E o desmatamento de lá também é um processo muito acelerado. Nós estamos, sim, muito próximo de uma crise, não semelhante a São Paulo. Porque, veja bem, em São Paulo nós temos a maior concentração de pessoas, a maior concentração da indústria, a maior concentração da produção de cana, da agricultura, e a região sudeste tem apenas 6% das águas. Veja bem, o Nordeste em 3% tem todo aquele problema que é recorrente no Brasil, que a gente sempre fala de crise, lembra do Nordeste. Mas a região Sudeste também está passando um problema grave lá. Por quê? Porque o volume de água lá também é muito pequeno. E nós temos um volume de água muito alto no Cerrado, mas ele está, infelizmente, sendo mal gerido, o que já está trazendo crise. Nós temos regiões onde eles estão fazendo poços artesianos, regiões onde existe água, um volume grande de água, e nós estamos enfrentando um problema que vai se agravar, com certeza. Bom, daqui a pouquinho o Se Liga volta para continuar esse bate-papo. Nós vamos para um rápido intervalo. Não saia daí! O Se Liga na UFG está de volta e recebe aqui no estúdio a engenheira agrônoma Magda Mateucci, que é doutora em Desenvolvimento Sustentável e Gestão Ambiental. Bom, professora, continuando então o seu raciocínio, como fica a agricultura no Centro-Oeste nessa situação? Qual que é a relação disso tudo com a economia? Olha, eu entendo que nós precisamos ter um olhar mais suave com relação às nossas práticas agrícolas. Porque, veja bem, a grande produção que nós temos é de commodity ambiental, é de exportação. Nós precisamos produzir alimento. E, ao mesmo tempo, as nossas práticas estão muito voltadas para uma utilização exacerbada de água. O nosso modelo de irrigação é um modelo de irrigação por aspersão. É impossível a gente conceber a produção a continuar
com esse modelo de irrigação. Veja bem, nós temos praticamente 7 meses de seca. A irrigação, além de tirar um volume muito alto de água, porque a planta só produz com água, não tem condição de produção agrícola assim, na ausência de água, e essa quantidade de água que é retirada dos rios, do subsolo, ele vai para a atmosfera, vira vapor, porque é muito quente. Nós temos que mudar algumas práticas, aumentar a eficiência da utilização de água com plantas que produzem a mesma quantidade, mas utilizando a quantidade, um volume menor de água, e voltarmos mais à produção para consumo humano, construir um mercado interno, né, de produtos, como nós sempre fizemos, porque a gente importa arroz, importa uma série de produtos em função da exportação da soja, que é a rainha da exportação. Como eu disse no início, nós temos foram 204 milhões de toneladas, das 204, quase 49%, quase 50% é soja. Nós não podemos viver só disso. Tem outras culturas que consomem muita água, que é a cana-de-açúcar, outra que é o eucalipto. E tudo isso nós temos que ter uma gestão mais adequada desse recurso, fundamental para a existência humana. Nós não conseguimos sobreviver sem água. E as nossas práticas agrícolas não estão condizentes com esse volume de água necessário para continuarmos a ter a vida. Porque, veja bem, a população do mundo continua crescendo e ela tem que se alimentar, não só de soja. A soja é um produto que é utilizado para vaca, porco, galinha, lá no exterior. E nós temos que nos preocupar com essa que é uma água que a gente não vê, mas que estamos exportando, que é a água virtual. A nossa economia tem que ser voltada, tem que ser reconstruída. Ela não pode continuar a se basear em exportação, somente exportação. Porque nós estamos exportando algo que é fundamental, água também. Veja, os países da Europa, a China, que é a nossa grande importadora, eles entendem que é mais fácil importar do que usar. Até porque a China não tem condições de produzir. Grande parte do terreno dela é um deserto gelado. A Europa também entende que é muito mais fácil pagar por produtos, de importar produtos, do que produzir enfrentando as questões ambientais, que lá são muito mais acentuadas. As pessoas têm cidadania, elas exigem soluções para os problemas, diferente daqui do Brasil. Nós temos uma cultura de desperdício de água. A nossa convivência diária, o que nós fazemos, especialmente nós da região centro-oeste, é usar a água como se ela fosse um recurso infindo, e ela é limitada. Precisamos de soluções para ontem, né, professora? E nós temos que mudar a cultura. Nossa cultura de utilização na agricultura, na indústria, a indústria tem avançado muito reciclando água. Esses mais modernas, essas indústrias mais modernas, têm praticado essa questão da reciclagem. Nós temos que nossos hábitos diários mudarmos também. Com certeza. A gente vê a pessoa com vassoura hidráulica, é um absurdo você lavar calçada com água. Lá em São Paulo, veja a situação que eles se encontram. E para reverter aquele quadro é muito complicado. Nós não precisamos chegar a uma situação como a de São Paulo para a gente entender que nós temos que ter atitudes políticas, comportamentos distintos, entendendo que nós não vivemos sem água. Não tem condição. Eu repito, podemos ficar um mês sem comer, mas não podemos ficar uma semana, nós já temos problemas seríssimos pela falta de água. Como o pessoal costuma dizer, a gente surta, né? É aquele processo de falta de água no cérebro, a pessoa começa a ter visão, é um problema muito sério. A sociedade tem que fazer a parte dela, né? também. É entender. Nós temos que compreender que é um recurso essencial e que a nossa contribuição, por mínima que seja, ela vai nos ajudar. Inclusive com a consciência de que nós temos que economizar água no nosso dia a dia, no nosso banho, lavar vasilha, sabe? Outra coisa que eu entendo que nós não estamos preocupados ainda é reciclagem de água. Água cinza. Ninguém está preocupado em reciclar água. É essencial que nós comecemos a pensar também sobre esse aspecto de reutilização de água. Lá nos Estados Unidos, eles têm aquele grande Las Vegas no meio do deserto. Você vai jogando aquelas fontes de água, mas aquilo ali tudo é reciclado. Tudo é reciclado. Nós não estamos preocupados com isso, temos que começar a nos preocupar. Ok, professora, muito obrigada por participar do nosso programa hoje. Eu que agradeço essa oportunidade de estar aqui e mostrar que a Universidade Federal de Goiás está buscando soluções. Nós, lá na Escola de Agronomia, fazemos
produzimos e fazemos doações de espécies nativas do Cerrado, para que as pessoas possam recuperar. Somos procurados, hoje mesmo teve um produtor, vários deles vão lá sabendo já da extensão dessa nossa campanha, que é de recuperar um pouco da vegetação que nós retiramos, sabendo que ela é essencial. Nós precisamos de árvores. Sem ar, não é questão de ar, não, é questão de água. Parabéns pela iniciativa, e é justamente Obrigada. Esse tipo de iniciativa que a gente gosta de mostrar aqui no Se Liga na UFG. A universidade tem contribuído em vários âmbitos aqui da nossa querida universidade, ela tem contribuído. Que bom, estamos à disposição, viu? Muito obrigada, eu que agradeço a oportunidade. Muito obrigada. Obrigada. Bom, nós vamos para mais um intervalo, nós voltamos rapidinho. Até lá! Confirmada a próxima edição do projeto Música no Campus. A UFG recebe o show da cantora Fabiana Cosa no dia 22 de setembro. O espetáculo será realizado no Centro de Cultura e Eventos Professor Ricardo Freuabo Faisal, no campus Samambaia, em Goiânia. Os ingressos são vendidos por R$ 20. O Brasil é considerado um dos países com maior consumo de agrotóxico do mundo e os perigos são muitos. Existe risco tanto para quem lida diretamente com esses produtos químicos, quanto para quem se alimenta de frutas, verduras e legumes com altas doses de veneno. Porém, um risco muitas vezes ignorado diz respeito ao descarte de embalagens dessas substâncias. Preocupados com isso, pesquisadores da UFG criaram um projeto que visa diminuir o impacto ao meio ambiente. Há 6 anos, o Brasil ocupa o primeiro lugar no ranking mundial de consumo de agrotóxicos. Em média, o brasileiro ingere 1 galão de 5 litros desse veneno anualmente. Pensando em toda a questão ambiental, a Universidade Federal de Goiás criou o Laboratório de Manipulação de Agrotóxicos. Para que o descarte das embalagens seja feito da melhor forma possível, o espaço realiza um processo chamado de tríplice lavagem. Na verdade, esse laboratório ele veio de uma necessidade muito grande da própria escola e da UFG de ter um ambiente propício para essa manipulação. O laboratório serve para pesquisas e aulas práticas dos alunos de graduação e pós-graduação da Escola de Agronomia. As atividades se estendem também para a comunidade. Nós temos que entender que estamos aqui dentro do meio urbano, né, e a manipulação e descarte de forma inadequada poderia, inclusive, ocasionar danos, né, ao lençol freático e tudo mais. Sem contar que esse laboratório está disponível também para a comunidade, né, para que ela possa vir, né, e se houver necessidade e de que eles tenham qualquer tipo de acesso, né, à manipulação e aprender a manipulação. A Universidade Federal de Goiás conta com um laboratório que tem como missão estudar o efeito de algumas substâncias no corpo humano. O projeto tem diversas maneiras de realizar testes e análises. Confira na reportagem. As principais descobertas farmacêuticas aconteceram nas décadas de 1920 e 1930, mas nunca deixaram de ser pesquisadas. O Núcleo de Estudos e Pesquisas Tóxico-Farmacológicas, o NEPET, surgiu no ano 2000, com a necessidade de criar um espaço para testar novas substâncias, além de fazer análise toxicológica. Diante das atividades de pesquisa, a gente consegue financiamento pelas agências de fomento, como a FAPEG, o CNPq, a FINEP, e com isso nós conseguimos ter uma quantidade de equipamentos e uma variedade que nos permite, além de fazer pesquisa, eventualmente desenvolver alguma atividade de prestação de serviço ou algum projeto de extensão e que possa atender a comunidade, para ajudar a esclarecer casos de intoxicação que frequentemente ocorrem.
Para ter um conhecimento aprofundado das substâncias químicas no organismo do ser humano, o núcleo realiza uma série de pesquisas em diferentes abordagens. As linhas de pesquisa que nós temos hoje são de farmacocinética, que é estudar como é que os fármacos entram no organismo, se distribuem e eliminam. Inibição de enzimas e indução enzimática, estudar a interação de medicamentos e toxicidade, que é determinar o quanto que as substâncias podem ser venenosas. Então nós medimos isso aqui no laboratório. O Se Liga na UFG de hoje chega ao fim, mas nosso programa continua de portas abertas para você que deseja conhecer um pouco mais da Universidade Federal de Goiás. Entre em contato com a gente, tire dúvidas, dê opiniões, sugestões e tudo mais. Você pode nos acompanhar também pelo Facebook e pelo YouTube. Disponibilizamos todos os nossos episódios na íntegra. Aproveite e nos vemos na próxima semana. Até lá!